Topo Imobiliário. Oferecimento Atom Energy. Pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mirari Collection da Monta Machado. Escolha viver tudo. Boa tarde, eu sou Michele Holanda, estamos aqui mais uma vez com o nosso Topo Imobiliário, trazendo as notícias e informações mais quentes do nosso mercado cearense. E hoje eu vou entrevistar Daniel Otoshi, ele que é diretor comercial da construtora J. Simões, que trouxe aí já há algum tempo uma mudança, uma disrupção aqui no nosso mercado cearense e está arrebentando aí nas vendas dos J Smart. Mas antes de começar a falar sobre os J Smart, Daniel, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, o grande público, nossos ouvintes e os nossos espectadores aí do YouTube, do Spotify, querem conhecer quem é o Daniel Simões. Boa tarde, Michele. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, já depender de quando as pessoas estão escutando. Sou Daniel Otoshi Simões, sou economista de formação, casado com o Flávio, pai do Henrique e da Alice. Já trabalho nesse mercado imobiliário aí há quase 20 anos, né? Empresa fundada pelos meus pais, J. Simões. E aí nesse tempo aí eu já tenho minha parcela de metros quadrados aí desenvolvidos e construídos e entregues. É um bocado de coisa. Daniel, quando foi que você se imaginou? Eu sei que você é a empresa dos seus pais e tudo, mas quando foi que você se viu dentro desse mercado, né? Eu acordei assim, eu vou seguir dentro aqui do mercado, dentro da empresa do meu pai, da nossa empresa familiar. Na verdade, foi uma coisa que deu errado e deu certo, né? Porque quando eu morei nos Estados Unidos, né, voltei de lá, tive um período no colégio interno. Quando eu voltei, eu prestei vestibular acho que com 16 anos, né? E talvez pela própria pouca idade, foi meio natural, né, eu tentar engenharia civil. E aí fiz engenharia civil, né, passei bem, inclusive, na época. Cursei 2 anos de engenharia, mas descobri que aquilo ali não era muito para mim, né? Eu nunca fui muito de obra, como até hoje não sou. E aí, saí da faculdade no dia, disse, pai, preciso conversar com o senhor, vamos pra casa, você vai almoçar em casa? Eu disse, vamos. Pai, cara, não é pra mim, não tô feliz. Aí ele virou e disse assim, meu filho, você só vai ser feliz se você fizer algo que você gosta. Uhum. Então, se você quiser, eu apoio o que você for fazer. O que você está pensando em fazer? E eu sempre gostei muito de ler, Michele. E na época eu estava muito, assim, gostando muito dessa visão de investimentos. Sim. Tinha lido aquele Pai Rico, Pai Pobre, guia de investimentos e tal, não sei o quê. E aí a economia, né, as finanças me chamaram. Né? E é engraçado, né? Porque quando você vai para o mercado, volta e você tem a sua visão diferente, hoje, por exemplo, talvez a minha empresa precise muito mais do Daniel economista do que talvez do Daniel engenheiro. Uhum. E aí eu fui fazer economia, né? Me formei, inclusive, acho que em 3 anos em economia. Já depois, ainda na faculdade, comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? Então trabalhei em factoring, trabalhei em empresa de cartão de crédito, trabalhei em banco e trabalhei em cartão de crédito, né? Factoring, é isso mesmo, financeira também. Então eu fui para esse mercado. Teve um ano, acho que depois de formado, já fazendo MBA em finanças, né? Então a minha vida era finanças. Não deixa de ser, mas na época mais ainda, né? E aí tinha saído um controlador financeiro da empresa. Eu estava começando o MBA, eu acho que em 2006, 2007. E aí meu pai me estava fazendo uma viagem no final do ano. Ele disse, rapaz, saiu e tal, tem essa vaga, você quer tentar? E eu tinha acabado de terminar um ciclo meu no Banco Pan-Americano. E eu disse, vamos tentar. E aí eu entrei na J. Simões para ser financeiro. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, a J. Simões ela tinha saído muito brevemente de ser uma empresa de engenharia, né? A gente está até mudando o nome da empresa agora, nós vamos sair de J. Simões de Engenharia para a construtora J. Simões, por uma série de motivos, SEO, e aí buscas e etc. Porque engenharia está muito mais atrelada a uma prestação de serviço do que a ser uma construtora incorporadora, né? Sim. E a gente até optou por fazer construtora porque nem todo mundo sabe o que é incorporadora. Então, depois de muita discussão, a gente vai assumir o nome construtora. Até um spoiler aí, né? E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que tinha várias coisas que a gente podia mudar na empresa. A começar pela parte financeira, né? A gente nunca tinha feito permuta.
a gente nunca tinha feito financiamento bancário. Tipo assim, a gente trabalhava muito pezinho no chão, né? Com capital próprio, fazendo condomínio de casa nas dunas e tal. E aí foi quando poxa, essa empresa aqui é mais financeira do que engenharia, né? A incorporação imobiliária é uma operação muito mais financeira do que engenharia, né? E aí foi quando eu comecei, né? Comecei a estudar, né, o mercado, fiz curso de viabilidade econômico-financeira, e aí comecei a entender muito, e aí comecei a me apaixonar pelas finanças da incorporação. E aí teve um ano que eu decidi fazer um MBA fora, foi inclusive o ano da quebra do Lehman Brothers, então eles cerraram as vagas para brasileiro lá fora. Estava morando em São Paulo nesse período, voltei para Fortaleza, e eu já tinha transferido a parte do financeiro para minha irmã, para a Vivian. E eu disse, rapaz, vou para um novo desafio, que é ser comercial. Eu era zero comercial, eu era o cara de números, né? E aí, na época que eu voltei, entrei no comercial, mas um comercial muito mais estratégico, para desenvolvimento de produto, para negociação de terreno, para incorporação em si, para viabilidade econômico-financeira, né? Então a gente formou... é fundamental, né? Total, era 100%. O comercial tem que ter Tem que ter. E quando você tem esses dois olhares, né, do financeiro e do comercial, você acaba tomando decisões muito mais acertadas, você acaba errando muito menos. E aí isso aí, eu acho que foi 2008, 2009... Foi quando eu realmente vesti a camisa assim, de incorporador, vamos dizer assim. E de lá para cá a gente tem feito muita coisa. A empresa, graças a Deus, tem... desse período para cá, a gente talvez tenha quadruplicado, quintuplicado de tamanho, né, de presença, de marca, de lançamentos. Então, a gente tem feito muita coisa aí nesses últimos... Acho que na época a gente estava na obra 100, hoje a gente está na obra quase já 140. Né? O J Studios, por exemplo, é a nova... a JE 140, né? Que a gente sempre... Não é falta de criatividade, não, porque às vezes a gente não sabe como é que vai ser o nome do empreendimento, então a gente chama sempre de JS, um número, empreendimento imobiliário. E o J Studios, a gente chegou à marca de 140, então é muita coisa. É muita coisa mesmo. Daniel, entrando um pouquinho, é muito bacana essa tua leitura aí da construção da construtora, da incorporadora, porque realmente a gente até nos bastidores a gente sempre fala, né, que construção civil é uma brincadeira de gente grande, que tem que saber fazer contas. Né? Sempre tem, claro que a engenharia é fundamental, mas eu também concordo com você, inclusive eu tenho um MBA em finanças, justamente porque eu queria entender essa parte dos números, que são importantíssimos para a engenharia, para a construtora e para dar lucro, né, para o incorporador e para a empresa ter longevidade. O que você atribui essa longevidade da J. Simões? Michele, eu acho que a J. Simões ela tem uma capacidade, eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso ontem. A J. Simões ela conseguiu formar uma equipe muito boa, né, multidisciplinar. Então, por exemplo, meus pais, né, meu pai principalmente, ele é mais engenharia mesmo, ele gosta mesmo, é aquele cara que está na obra direto, né? O Dr. Roberto, que é o nosso diretor técnico, ele é mais, ele é também muita obra, muito planejamento, mas também ele tem esse lado administrativo que meu pai não tem, né? Que não é o forte dele, não é que não tem, não é o forte dele, né? A Vivian, minha irmã, que trabalha com a gente, ela é financeira hoje, né? Eu passei essa parte para ela do operacional, mas ela tem uma habilidade, ela e Beto, muito de pessoas, né? Ela tem um people skills muito aguçado. O meu é zero, né? E eu já tenho essa cabeça mais de estratégia, do jogo de xadrez, do negociar um terreno, de uma permuta, de uma compra, de desenvolver o projeto. Eu diria que hoje talvez eu entendo mais de arquitetura, por exemplo, do que de engenharia, né? Porque a incorporação nada mais é do que chegar uma oportunidade de um terreno, você entender ali o que é o perfil dele, fazer pesquisa de mercado, que é uma coisa que mudou muito na gente, a cultura de fazer pesquisa e a cultura de trabalhar com dados, né? Até porque o mercado imobiliário, ele é talvez eu fiz um levantamento uma vez, o maior volume de investimentos do mundo está em imóveis, né? Então é muito importante você ter essa cabeça financeira, né? Que eu vejo que falta muitas vezes ao nosso próprio mercado, né? Ter essa visão 360 de como é que se comporta o imóvel ao longo do tempo
e tal. Então, se eu puder resumir aqui em uma palavra, tipo assim, por que a J Smart dá certo, é porque nós temos várias cabeças diferentes remando para o mesmo lado. Perfeito, perfeito. E você falou só da questão da sua habilidade aí com as viabilidades, mas você também tem uma habilidade que eu acho que corrobora junto com a informação de dados que você tem, com a riqueza de dados que você sempre está aí buscando, que é de olhar para as tendências, né? Você realmente consegue prever, né? Dizer assim, o mago dos... Tem o nosso amigo Marcos Araújo da História, que ele diz que é o mago do mercado, né? Mas eu acredito que você, com o seu olhar, você conseguiu, e com os números e dados, né? Você conseguiu trazer para a nossa cidade, principalmente, a disrupção, né? A olhar o imóvel não só como tijolo, né? Como uma moradia, como uma casa própria, mas como investimento. E aí é que surgiu essa ideia do J Smart. Vamos começar a contar o case J Smart? Bora. O que acontece muito é isso, né? Tipo assim, quando eu comecei lá no comercial, o Breno Câmara trabalhava comigo, a gente vivia muito aquela realidade, tá aqui chegou um terreno. O terreno tem 2.000 metros quadrados, é na aldeota, é assim, assado. Cabe o quê? Qual é a vocação? Não, muitas vezes era assim. O corretor, principalmente, já chegou aqui um estudo do arquiteto tal, o permutante X quer tantas unidades de tantos metros, o outro quer tantas, ele já escolheu até o andar. Aí legal, do mas... meio pra cima, Ou seja, resolver a vida toda, só esquecer de combinar com os russos, né? Só esquecer de combinar com os russos. Tipo, quantos empreendimentos desse hoje tem oferta no Brasil, em Fortaleza? Porque a mágica do mercado imobiliário vou fazer esse produto porque fizeram ali do lado e esgotou, vendeu tudo. Efeito manada. Só que o problema é que, tipo assim, vendeu tudo, mas enxugou o mercado. Né? Aquele produto. Tem gente pra comprar. Às vezes, um empreendimento muito bem vendido num bairro, se você fizer outro igual, do lado, a probabilidade de dar errado é muito maior que dar certo. E às vezes o mercado ele é muito empírico nesse tipo de tomada de decisão. Sim. E como você mesmo disse, né? É briga de gente grande, porque em incorporação imobiliária, construção... O ciclo é longo. O investimento é alto, o risco é altíssimo, né? A legislação é frágil, né? Então, tem uma série de riscos aí que você tem que ter uma visão 360 para poder reduzir essa quantidade de riscos. E aí eu acho que a gente tem conseguido isso com o tempo, né? E o J Smart, o grande segredo do J Smart foi porque alguém parou e olhou. Por que dizer parar e olhar? Porque a gente foi analisar números, né? Por exemplo, Fortaleza, no ano que a gente fez a nossa primeira pesquisa de mercado, acho que foi 2018 para 2018, já existia uma tendência. Fortaleza hoje é a 4ª maior cidade do Brasil. Sim. Mas ninguém fala que ela diminuiu a quantidade de habitantes. Ninguém fala. Né? A gente é a 4ª. Mas porque o Brasil inteiro diminuiu. Por quê? As pessoas têm tido menos filhos, Michele. Sim. As pessoas têm casado mais tarde. Né? As pessoas têm dado um foco maior ao trabalho. Né? Então, o que está acontecendo na prática? Né? Você não vou lembrar de cabeça, mas vou tentar acertar aqui com um certo grau de sensibilidade, mas se não me falha a memória, a média da família brasileira em 1960 era tipo 8 pessoas, né? Isso aí foi 8, depois foi 5, depois foi 4. Em 1990 era 4. Já em 2020... E um detalhe também, as moradias eram maiores porque vinham os parentes morar com você, né? Era. Não era só a sua família. Muitas vezes tinha um irmão que vinha do interior, que não sei o quê. Você tinha 2, 3 funcionárias. Você tinha 2, 3 funcionárias. Os apartamentos, eles necessitavam de mais espaço. Você pega, por exemplo, os anos 80. Né? Todo mundo tinha que ter uma despensa grande. Por quê? Porque a inflação era tão alta que você tinha que fazer a compra do mês. Exatamente. Você faz compra do mês? Não, a compra é quase que do dia. Quase que do dia. Você chega lá no Rappi, pede, e tipo assim, ninguém quer guardar nada, né? Até porque se você guardar, a carne ficou velha, enfim. Então, essas mudanças comportamentais, elas mudaram muito a forma como a gente vive, só que o mercado imobiliário, ele tende a ser muito tradicionalista, né? Só para sair assim completamente, eu gosto muito de podcast, né? E gosto muito de programa americano de empreendedorismo. Eu estava assistindo essa semana o Shark Tank, né? Que é o americano. E aí chegaram com inovação lá da construção civil, que era um negócio para
para o corretor tirar a chave para poder visitar a casa. O modelo americano é bem diferente do nosso. E aí o pessoal, mas eu não vejo tecnologia nisso, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí tinha uma participante que o negócio dela era imobiliário. E ela falou uma coisa que gente, mercado imobiliário é o maior mercado do mundo, mas é o mercado mais 1.0 que existe. É verdade. E se a gente for ver, né? Por exemplo, se a gente for lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Imagina no Brasil o quanto 1.0 é. Se você for ver, por exemplo, as maiores empresas aqui de Fortaleza, tem empresa com 10 anos? Tem. Né? Mas a maioria tem mais de 30. Já vai fazer 40 anos já. Você pega empresas aqui com 50 anos, né? Você tem várias empresas com 40, algumas com 30, mas tipo assim, para você chegar a esse nível é muito tempo. Só que com o tempo, as cabeças também vão ficando mais 1.0, né? É um mercado, por exemplo, que renova muito pouco. Localmente, principalmente, né? Tipo assim, eu conto nos dedos a quantidade de concorrentes direto que tem, que são pessoas da minha faixa etária. Eu conto numa mão, talvez em uma mão, não em duas, né? E é exatamente isso, né? É uma nova visão que você tem que estar atento ao que o mundo está mudando. Né? O mundo, tipo assim, as mudanças comportamentais, demográficas e sociais, elas têm impacto diretamente no mercado imobiliário, só que muita gente ainda continua fazendo o que aprendeu a fazer em 1980, em 90, em 2000. Se você for fazer a conta, o mundo mudou, na minha concepção. Sim. Mais de 2015 para cá do que de 2000 para 2015. Com certeza. E muito mais, por exemplo, do que mudou da década de 80 para de 90. Então, o mundo está mudando a uma velocidade muito mais rápida. Né? A gente não muda mais aritmeticamente, a gente muda hoje muito mais geometricamente. Né? Sim. Eu falo muito, por exemplo, 2014, um dia desse, né? Copa do Mundo, 7-1, Brasil e Alemanha. Tá vivo na memória de muita gente. Não existia Uber. É verdade. Entendeu? Então tem muita coisa que ele tem um impacto direto. Nem o WhatsApp já existia, não. Não lembro. Eu lembro do BBM. Lembra do BlackBerry Messenger? Sim, BlackBerry Messenger. Então, redes sociais, Facebook, tinha Orkut ainda. Então parece que isso parece que são séculos sempre atrás. Sempre existiu, né? Às vezes parece que sempre existiu, né? E essas coisas, elas têm mudado muito a forma como a gente vive, principalmente da forma como a gente mora, né? Então, por exemplo, num dos levantamentos das nossas pesquisas da Brain, a gente já via, por exemplo, uma queda da quantidade de emissão de CNHs. Ou seja, as pessoas, elas tendem a não ter mais carro, principalmente nos grandes centros. Sim. Né? A quantidade de pessoas hoje que faz compras por aplicativo. Né? Demais. O próprio mercado de varejo. Se a gente for analisar hoje, por exemplo, o mercado tradicional, eu falo muito isso. Todo mundo, às vezes eu chego para um investidor, cara de seus 60 a mais, eu digo, cara, vamos investir em Hotmart? Vamos investir em J Studios? Não, eu gosto de comercial. Gosto de comercial, porque comercial é isso, comercial é melhor e tal. Aí uma vez eu conversando com um grande... Até mencionamos aqui o nome dele no começo do programa. Cheguei para ele e disse, cara, mas tu já pensou que boa parte dos negócios que antigamente alugavam imóvel teu comercial, a tendência nos próximos 20 anos eles não existirem mais? Né? Hoje você entra, por exemplo, numa loja da Magazine Luiza, o vendedor lhe atende e diz assim, a peça não tem no estoque aqui, disponível para você levar agora. Mas você pode pedir pela internet. Vamos pela internet. Ele abre o computador lá. Ou seja, né? Então o que está acontecendo? Muitos dos investimentos imobiliários, que a cultura antiga estava muito focada no comercial na loja, no terreno, na própria sala comercial. Sim. Tem muito, assim, eu até tomo às vezes muito cuidado que eu falo com o pessoal, porra, você tá falando aqui para não fazer mais sala comercial? Eu digo, não. Mas, por exemplo, alguns modelos, por exemplo, o trabalho híbrido. Boa parte de uma empresa, por exemplo, de serviço, não precisa mais estar todo mundo trabalhando full time no mesmo escritório. Então, uma empresa que precisava, sei lá, de 500 metros quadrados de espaço, hoje, facilmente precisa de 250. Porque ela tem muito prestador de serviço que trabalha fora e tal. Então o mercado, ele muda muito rápido nas duas pontas. Da mesma forma que a gente está talvez aumentando a demanda por apartamentos compactos pela mudança do comportamento da família, do outro lado eu estou enxugando, por exemplo, a necessidade de um prédio comercial, de uma loja no shopping ou numa loja de rua. As pessoas não vão para shopping hoje para comprar.
pessoas vão hoje para shopping para desopilar, é uma área de lazer, elas compram por consequência. Os pais é para levar o filho pro parquinho, aquelas estruturas. Exatamente. Vá abrir um restaurante familiar sem um parquinho. Eu tenho 2 filhos, eu falo muito, eu digo, vamos almoçar fora, mas tem parquinho? A primeira coisa, porque se tá um menino, no meu caso, né, Henrique ali, 5 e 2 anos, numa mesa não fica. Né? Então o que está acontecendo? O mercado ele tá mudando e mudando muito rápido, e tem poucas pessoas percebendo isso. Por exemplo, o J-Smart J Studios, eu tenho um perfil de investidores muitas vezes maior do que comprador final. Sim. Michele, minha maior dificuldade hoje é que o corretor de imóveis ele aprenda a vender investimento. Que ele tenha argumentos de dizer: doutor, isso aqui é bom por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso, porque a tendência do mundo está mudando, as famílias estão ficando menores e tal. O consumo vai mudar por isso, porque esse apartamento hoje você compra por tanto, aluga por tanto. Isso é uma grande dificuldade, né? O mercado imobiliário, principalmente o mercado imobiliário residencial, ele estava muito voltado aos agentes de mercado, e me incluo nisso. Olha, isso aqui é um apartamento de 3 quartos, isso aqui é a sala, isso aqui é o quarto, isso aqui... Era o óbvio, né? Era o óbvio. Ele entrava e... Eu brinco muito dizendo que a maior inovação do mercado imobiliário dos últimos 20 anos foi uma cozinha gourmet. Verdade. Né? Então... A laje técnica, cozinha gourmet. Enfim, tinha muita coisa, por exemplo, que as pessoas já tinham mudado o hábito, não precisavam... Por exemplo, hoje, se eu for pensar, por exemplo, produtos nossos, né, recentes, eu digo recente, pegar, por exemplo... um Deauville. Né? Sim. O Deauville de 100 metros, 98 metros, ele tinha 3 quartos e uma dependência de empregada. Se eu for refazer o Deauville hoje, como vou refazer, né, o Hatchman, um dos lançamentos ali na Vicente Leite, ele não tem mais dependência de empregada, mas ele tem um home office. Porque nos mesmos 100 metros quadrados, a família mudou. As demandas mudaram. Então, se a gente não começar a perceber isso numa velocidade muito mais rápida e muitas vezes tentar antecipar essa mudança, tipo assim, a chance de dar certo é muito pequena. Sim. Porque imagina o seguinte, eu compro um terreno, você me oferece um terreno hoje, a gente fecha, bate martelo e tal, se no contrato eu vou começar a desenvolver projeto. Bote aí pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. O ciclo é longo, né? Então, 1 ano, 1 ano e meio para lançar. Sim. Né? Mais 4 para entregar. A gente está falando de ciclos ali que podem chegar a 8 anos muitas vezes. Sim. Entre 4 e 8 anos. A gente literalmente tem que ter uma bola de cristal. Porque a gente precisa prever o que vai ser o mundo daqui a 4, 5, 6 anos. E o mundo muda tanto em 5 anos que se você não ficar olhando para as tendências que estão acontecendo hoje, o que podem acontecer amanhã, é capaz de quando o prédio for entregue, ele já está desatualizado. A probabilidade é muito grande. Se a construtora não tiver antenada aí, como você disse, prevendo, né, se antevendo as mudanças, a probabilidade é alta porque a tecnologia, né, a informação, a velocidade com que tudo muda está muito mais rápida. Daniel, tendo essa leitura aí fantástica sua, você acredita que por não termos, por exemplo, hoje, tantas opções já com essas tecnologias on-board, que muita gente está optando por alugar imóveis? Para minha surpresa, né, a Jossman vai fazer 40 anos, né? Estamos caminhando para os 40 anos. Durante esses 30 e levar pedrada, a gente sempre foi muito focado na compra e venda. Quando a gente fez o primeiro J-Smart, que a gente adentrou o mercado de locação, né, porque a gente acredita tanto nesse modelo que muitos dos nossos empreendimentos a gente fica com boa parte dele para locação, porque é um excelente negócio em termos de renda e valorização. Haja visto que um J-Smart Vicente Leite, quando a gente lançou, era 299 mil. Hoje eu vendo esse mesmo apartamento por 470, 480. Então ele valorizou aí quase 50% no intervalo muito curto de tempo. Então ele tem uma rentabilidade muito boa como investimento. Mas o mercado de locação, ele tem um funil invertido, Michele. Como assim, funil invertido? Vamos lá. Se a gente for pensar no mercado de compra e venda, o que a gente tem? A gente tem muita gente que quer, a gente tem menos pessoas que podem e algumas poucas que realizam. No mercado de aluguel é invertido. Você tem muito pouca opção de imóvel, muita gente que
pode e um absurdo de gente que quer. Então, se você tem um bom imóvel para locação, um imóvel novo, tecnológico e tal, ele não passa 30 dias para ser alocado. Pessoal, nós vamos para o intervalo comercial agora, mas quem não pegou caneta, pegue, porque esses insights que o Daniel está dando aqui são de extrema importância para quem trabalha no mercado imobiliário, seja com venda, seja com locação. A gente vai para o intervalinho comercial e volta já com Daniel Simões. Que tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 859-9832-3162. Repetindo, 859-9832-3162 e aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade, dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. Voltamos agora com Daniel Simões, continuando aqui as nossas informações sobre esse novo mercado, que é o mercado de locações, né? Demanda e oferta. Vamos, Daniel, continua aí com esse papo. É que eu estava falando da história do funil invertido, né? Sim. Muita gente que pode, poucas pessoas que efetivamente fazem. Então a locação, ela tem uma demanda invertida em relação à compra e venda, né? Se você for fazer um levantamento no mundo inteiro, principalmente nas grandes capitais, pegar a Alemanha, Berlim, por exemplo. Grande parte dos imóveis lá são de locação. Às vezes é tanta gente, né, que isso muitas vezes vira até um problema econômico. Vez ou outra você vê aí um país que tem muitas vezes proporções pequenas de território, que o governo às vezes chega entrando para tentar baixar aluguel porque tinha subido demais. Né? Graças a Deus Fortaleza não tem esse problema, não tem isso. Mas veja, por exemplo, o que foi que subiu. Né? Valor de locação de 2020 para cá. Compare isso com qualquer índice financeiro. Compare isso com Selic, com CDI, com Bolsa, com Fundo Imobiliário. Dobrou. Tem casas que triplicou. O nosso primeiro J-Smart, que custava na parte de 300 mil e hoje quase 470, 80, a nossa primeira expectativa de locação era alugar ele na casa de R$ 1.600, R$ 1.700. Os primeiros clientes que sentavam com a gente diziam assim, eu vou alugar por quanto? Eu disse, eu acho que R$ 1.800 que tinha sido o levantamento que a Sete Cantos tinha feito pra gente. Hoje a gente aluga por 2.500. Eu lembro até dessa apresentação, que foi uma apresentação acho que no cinema, né? E foi muito legal porque fugiu da mesmice, principalmente porque você trazia essa visão, né, do investimento. Eu acho que foi a primeira empresa aqui em Fortaleza a trazer essa visão do investimento para o imóvel, e não só da moradia, né, da pessoa que vai comprar para morar. O que eu falo muito é que o mercado imobiliário, às vezes falta a nós, e eu me incluo nisso, é que eu até brinco, no começo que a gente fez o J-Smart, eu digo, eu vou fazer uma planilha para poder explicar para o corretor como é que ele tem que vender, o que ele tem que falar. Aí muita gente pergunta, Daniel, não vão falar, não vão entender, acabam se coisa. Aí vão tentar fazer, não vai dar certo, e no final a culpa é porque o produto não deu certo. Mas, por exemplo,
assim, eu não atuo como corretor. Apesar de ter, cresce, ativo e tal, eu não estou no front e tal. Mas quando eu sento, às vezes, com o investidor e eu começo a explicar, né, números, como é, como é que não é, dá assim, assado, eu talvez receba menos nãos do que se eu fosse apenas dizer, olha, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui tem coworking, aqui tem isso e tal. Porque o produto imobiliário, ele, tipo assim, ter essas coisas, eu diria que hoje é obrigação. Obrigação. Você fazer hoje... Igual dizer, tem qualidade. Tem qualidade. Mas, por exemplo, olha como o mundo muda e muda rápido. Em 2019, quando a gente lançou o primeiro Hotmart, a gente lançou o primeiro empreendimento com lavanderia compartilhada. Aí me perguntaram, Daniel, isso vai dar certo? Vão lavar roupa fora de casa? Vai lá no Vicente Leite, vai lá no Zé Vilar. Não tem um minuto parado as máquinas. É o tempo todo. A gente lançou o Zé Vilar, a gente pegou e lançou com coworking. Aí me perguntaram assim, quem é que vai trabalhar num coworking? Quem vai trabalhar remotamente de casa? É o arquiteto? É o jornalista? É quem? Aí eu pergunto hoje, quem é que não trabalha remoto? Quem é que nunca fez uma reunião online? E hoje tem até os nômades, né? Os nômades digitais, que é a grande pegada do próprio J-Studio. Então, às vezes, é só você olhar... Então, o que eu digo muito é o seguinte, produto imobiliário, tipo assim, coworking, lavanderia compartilhada e tal, que há pouquíssimo tempo era diferencial, é obrigação. Né? Um apartamento de 150 metros quadrados, hoje 100 metros, eu não vou deixar de fazer um coworking. A pessoa pode até não querer ter... às vezes tem até o espaço para poder fazer o escritório em casa. Mas, muitas vezes ele quer sair de casa, Michele. Ele quer sair de casa porque ele quer até para se sentir fora de casa. Né? Ou seja para trabalhar, para estudar, para o menino não sair gritando. Eu brinco muito na pandemia, por exemplo, era tipo, porque trabalhar dentro de casa é legal, mas tem sempre uma coisa para resolver. Tem sempre uma lâmpada que queimou, tem sempre não sei o quê, e engraçado que as pessoas... A menina da limpeza, cozinha, né? E ninguém respeita. Geladeira. E o pior é o seguinte, você tá trabalhando em casa, mas tipo assim, muita gente não sabe que você tá trabalhando, ninguém respeita. A verdade é essa, ninguém respeita. Né? Então, se você não se arruma, sai de casa, se ficar trabalhando de pijama, meu amigo, esqueça, você não sai de casa. Mas brincadeiras à parte, essas coisas, por exemplo, que eram inovações em 2019, elas são obrigações hoje. O que a gente está hoje vislumbrando? A gente está vislumbrando hoje é o futuro do futuro. É o futuro exponencial. Eu já estou de olho em 2040, 2030. Vou dar um exemplo. E às vezes a inovação ela é tão óbvia. Esse negócio de óbvio, um amigo meu essa semana de... Pô, mas não disse que a minha ideia foi óbvia. Eu digo, não é que seja óbvio. É porque se você juntar A mais B, ela é tão óbvia. É muito simples, ela é muito simples. Ninguém enxerga muitas vezes. Vou te dar uma obviedade. Qual é o hotel mais novo de Fortaleza? Me cite um hotel inaugurado nos últimos 5 anos em Fortaleza. Eu acho que não tem. Se for o mais novo, eu acho que é o Ibis, lá perto do centro de eventos, do Patrol. Fora esse, deve ter um outro. Tem muito hotel novo em praia e tal, hotel boutique, mas aí tem mais. Mas Fortaleza, nada. Quantos hotéis... Não é demolido os hotéis, né? Você antecipou a minha pergunta. Quantos hotéis foram demolidos nos últimos 5, 10 anos? Não, mas eu acho que vários. Uns 10 por aí. Por que isso vai acontecer? Porque ninguém vai mais usar hotel? Não. É porque os terrenos da beira-mar ficaram absurdamente caros. Os hotéis estão velhos. Estava conversando com um amigo meu que tem hotel, eu brincando com ele o seguinte, cara, tu já percebeu que teu cliente morreu? Aí ele olhou assim, como? O cara que na década de 80, 90, que ficou no teu hotel, esse cara morreu. Esse cara morreu. É verdade. Né? Hoje você chega num hotel, o hotel, por exemplo, hoje não tem infraestrutura para receber um iFood. É verdade. Né? O hotel hoje, muitas vezes, ele tem uma estrutura operacional caríssima para manter uma cozinha 24 horas para poder fazer serviço de quarto, mas o cara pede pelo iFood. Ou seja, a rede hoteleira não se atualizou. Então vamos lá. Se a rede hoteleira não se atualizou, né? O cliente do hotel morreu. O que eu digo que o cliente do hotel não morreu, não é porque as pessoas não deixam de ficar em um hotel. Mas é porque aquele hotel foi feito, muitas vezes, para uma geração... Aquele perfil de cliente. Não, o projeto foi feito para os anos 80, para outra necessidade. Fortaleza era outra. Fortaleza era bem pequenininha. Né? Então, por exemplo, da mesma forma que você não vende hoje um apartamento de 300 metros quadrados num prédio de 3 andares no Meireles,
Né? Para até vender, mas é bem mais difícil do que você vender num prédio de 50 vende andares. Para investidor que vai comprar todos depois. Pois é. Mas o que acontece? Fazer um arranha-céu. O mercado imobiliário mudou. Só que a rede hoteleira não mudou. Então, de novo, isso é óbvio. Mas nunca ninguém tinha pensado em, como a gente fez no J Studios. Foi o que a gente fez. A gente pegou todo esse know-how do J Smart e disse assim, vamos fazer um projeto para o Airbnb. Porque o Airbnb hoje, ele é uma locação. Sim. Né? Ele é muito mais barato do que um hotel. Você pode financiar um J Studios 30 anos, pagando juro aí de 10%. Provavelmente nos próximos meses, não sei quando é que vão estar assistindo a gente aqui, mas cenário de juros de 7% é já. O cenário hoje é 13,25%, né? Caiu 0,5%. A previsão é até final do ano 12%, aí o economista. 12% no final do ano, a gente está falando aí 9% no final de 2024. Então a gente tem uma tendência de juros baixos. Então imagina você poder comprar um imóvel que você compra hoje, no caso do J Studios, daqui a 3, 4 anos ele está pronto, você vai financiar ele a um juro de uma que ser realista, 8%, esse imóvel valorizou barbaridades daqui para lá, vai valorizar mais ainda no futuro, né? E você comprou, abre aspas, na baixa, né? Financiou no melhor momento que você poderia financiar, né? E aí é uma outra jogada que aí, às vezes falta pra gente, corretor, né, e me incluo nisso, é de vender o imóvel como investimento. Pronto. Vamos chegar nesse assunto agora, porque com esse teu gancho aí, um movimento que eu venho também sempre comentando aqui no programa, é que quando a gente fala em investidor, as pessoas, os corretores principalmente, pensam logo naquele investidor que vai comprar 5, 10, 15 unidades. E hoje a gente está vendo uma vertente, principalmente porque o número de CLTs, né, uma mudança diminuiu muito, e muita gente é MEI, é PJ, essas pessoas, elas querem ter uma reserva financeira futura, uma aposentadoria futura. Você enxerga esses imóveis, principalmente com alta rentabilidade, como é o caso dos imóveis estúdio, compactos, como uma aposentadoria para essas pessoas, como um investimento para esse pequeno investidor que nunca investiu em imóveis e quer começar a investir no patrimônio da família dele? Você vai me responder essa pergunta. Cheguei pra Flávia, minha esposa, disse, Flávia é empresária, né? E, tipo assim, ela não tem seguro-desemprego, se ela ficar grávida, ela vai ter que dar mamar, sair correndo e voltando. Tipo assim, é mundo real, né? Como algumas pessoas próximas a mim, que são médicos, são advogados, que são pessoas que dependem do próprio trabalho, né? Não tem... Até porque, vamos ser sinceros, você depender do INSS no Brasil, você tá lascado, né? Então, qualquer pessoa que é empresária, que é autônomo principalmente, né? Que vive do próprio trabalho, médico, a gente vende muito para médico, né? Por quê? Porque nada garante que amanhã ele vai manter o mesmo nível de renda que ele tem hoje daqui a 30 anos, 40 anos. Então, cheguei para Flávia, né? Disse, Flávia, vamos fazer uma aposentadoria? Como é que a gente faz uma aposentadoria? PGBL? Tipo, não. Fazer uma aposentadoria numa coisa que eu conheço, que eu sei que funciona. Né? Eu até apresentei um case lá no dia do lançamento do J Studios. Aquele case é nosso, é meu e da Flávia. A gente pegou um J Smart José Vilar, compramos ele na faixa de 450 mil, financiamos metade, né? E pagamos metade e financiamos metade. Então a conta é mais ou menos essa. Quando ficou pronto, a gente fez uma mobiliazinha básica e botamos para alugar. O que é que vai acontecer nos próximos anos? E aí, de novo, estou botando o meu na reta, né? Skin the game. Skin the game, né? Não é só conversa de vendedor, não. O que está acontecendo hoje? O que vai acontecer amanhã? Hoje, a minha parcela de financiamento é igual ao que eu recebo líquido de locação. Olha só. Né? Então, R$ 2.500 que eu recebo de aluguel, né? 2.400 e alguma coisa que eu pago de prestação, que eu peguei num cenário de juros altos. Se eu fosse assinar o mesmo financiamento hoje, era 1% menor. Mas, vamos lá. É skin the game, que é o cenário. O que vai acontecer nos próximos anos? Nos próximos anos, à medida que eu for recebendo os aluguéis, eu vou amortizando o imóvel. Então, todo mês, recebo, pago. Vai chegar num momento que o meu aluguel, ele subiu, e a minha prestação diminuiu. Tabela saque. Tabela saque.
Eu trouxe até uma colinha aqui que eu fiz esse case no papel. No meu 48º mês, a minha prestação do financiamento vai ser, que hoje é 2.494, vai ser 2.260. E a minha prestação do aluguel, porque você tem que lembrar que o aluguel tem reajuste. Sim, anual. Eu fiz uma conta de PCA 5%, né? Que é bem conservadora, né? Para quem conhece o mercado. Em 48 meses, a minha prestação, o aluguel já vai estar 2.894, ou seja, 2.900. Ou seja, daqui a 4 anos, meu aluguel já está sobrando dinheiro em relação ao meu financiamento. Sim. Só que eu já amortizei 4 anos de financiamento. Né? Aí isso é, vamos dizer assim, vamos separar aqui A e B. O A é a diferença entre o que eu recebo de aluguel e o que eu pago de financiamento. Sim. Só que daqui a 4 anos, o que vai acontecer? Eu não tirei R$1 do bolso para poder pagar o financiamento, só que o meu saldo devedor foi diminuindo, não foi? Foi. Só que o que aconteceu com o preço do imóvel? Subiu. Eu estimei, bem assim, cenário pessimista, os mesmos IPCAs, 5% ao ano. A gente sabe que a gente tem cenários aqui, tipo assim, não é todo imóvel que valoriza como o Hotmart, por conta de localização e etc e tal. Mas se eu pegar, por exemplo, um Duoville, a gente vendia um Duoville na faixa de 450 mil e hoje o valor de mercado dele é 1 milhão em 10 anos. Tá dando aí, conta de bodega, 10% ao ano. Então, estimar 5% ao ano de valorização é bem realista, certo? O que vai acontecer em 4 anos? O imóvel, né, que era 450, já subiu para 520. Só que, Michele, quanto eu paguei nesse imóvel de capital próprio? 200. Eu já tenho um imóvel que vale 520 e que eu paguei 200. É a mágica. Isso aqui não é mágica, não. Isso aqui é matemática pura, né? Para quem não conhece finanças, é progressão geométrica. PG. É PG. Você aprende isso na 5ª série. O problema é que tem gente que aplica e tem gente que não aplica, né? O que vai acontecer ao longo do tempo? Pessoal, gostem da matemática. Ela faz a gente ficar rico, viu? Eu falo muito pro meu filho. Se meu filho, se você quiser falar errado, fala errado. Mas não faça conta errada. Né? Verdade. Fazer aqui uma conta de bodega, né? 48 meses já está sobrando entre aluguel e o financiamento R$634, que é o valor da amortização do financiamento. Ou seja, com 4 anos, o cara já pode se dar o luxo de pagar 2 prestações. Olha só. Mas mesmo que ele não pague, mesmo que ele continue fazendo isso, o saldo devedor em 48 meses, que era 225, já caiu para 195. E como o imóvel vale 520, ele já tem de ganho real, né, 325 mil. Quase o valor do imóvel. Já passou, né? Que era já passou em 4 anos. Já 325 mil já é mais do que ele pagou. Se você for fazer essa conta, ele já teve aí, em 4 anos uma valorização de 14% ao mês. Aí chega o cara. Aí o povo ainda vai investir nas pirâmides, né? Criptomoedas, né? Então imagina a seguinte situação, né? Ele já teve uma valorização e tal. Só que eu tô falando em 4 anos, imóvel a longo prazo. Se a gente for num cenário, por exemplo, de 10 anos, essa brincadeira já tá indo na casa de 19% ao ano. Claro, o 19% ao ano é o aluguel menos o financiamento, o valor novo do imóvel menos o saldo devedor. Então, qual é a grande dificuldade de se vender um imóvel como investimento? É o corretor saber um pouco de matemática financeira e argumentar com o cliente. Porque o que eu mais escuto é assim: eu não vou comprar imóvel para alugar, porque o imóvel para alugar vai dar 0,5%, 0,4%. O Hotmart aqui, ele dá 0,60%. Alguns vão dizer que é pouco. Alguns vão dizer que não. Mas no mercado imobiliário é muito. A média é 0,30 e tal. Então a gente está com o dobro do normal. Sim. E aqui eu estou falando de locação tradicional. Long stay. Long stay. Não é o short stay do aluguel do Airbnb do J Studios. Né? É locação a longo prazo. Então o que vai acontecer? Falta muitas das vezes ao profissional corretor, até porque
Isso é uma falha não da profissão, mas é uma falha institucional das escolas que não te ensinaram finanças. Ninguém te ensinou matemática financeira. Eu só aprendi porque eu fui fazer economia. Né? Mas um médico, por exemplo, não sabe o que é uma conta de perpetuidade, né, do taxa de juros compostos e simples. Muita gente se embanana nisso. Só que na prática, e aí de por aí é por outro lado, você tem um exército de pessoas, né, extremamente capacitadas, né, que são os agentes autônomos de investimento. Aí tem CPA 10, CPA 20, tem uma ruma de curso para te ensinar a vender investimento, fundo imobiliário, fundo de renda fixa, fundo multimercado, bolsa, etc. e tal. Mas quem está vendendo imóvel não é esse cara. Esse cara está lá para te vender um fundo imobiliário. E esse cara... Michele, falando agora com o corretor, eu estava conversando com meu tio, Ronaldo, que é também corretor, né, da Mato de Deus, e o meu primo, Dave Neto, que é do mercado financeiro. Aí a gente... porque fulano de tal, captação de sei quantos milhões e tal, não sei o quê. Aí o tio Ronaldo virou assim, então vou vender esse negócio pra ele. Aí o meu outro tio, o Dave Júnior, disse assim, Ronaldo, tu vai rir quanto é a comissão. Aí o Dave Neto, quanto é? 0,0000 alguma coisa ao ano do que ficar o negócio. Aí ele fez uma contazinha lá, digo, que eu vou vender um negócio de 2 milhões pra ganhar, sei lá, R$200? Ele disse, né, eu vou vender imóvel. Né? Com certeza. Só que qual o problema? Falta o corretor. O corretor, ele ganha uma comissão. E aí, vamos ser sinceros, né? É muito bem remunerado. Né? Dizer que não é, é conversa. Só que o cara lá do mercado financeiro tem uma puta bagagem, estudou pra caramba, sabe argumentar tudo sobre... Não tô falando sobre vender imóvel, porque tipo assim, a grande maioria dos corretores, os de boa performance, né, os de alta performance, sabe vender o imóvel pro morador final. Só que esse cara, eu digo muito que é o seguinte, ninguém compra um apartamento de 200 metros quadrados todo ano, porque ele só precisa de um apartamento de 200, 300 metros quadrados. E um detalhe importante também, Daniel, corroborando aí com você, é que hoje o valor de metro quadrado é uma coisa que a gente já havia conversado. Todo mundo, qual é o bairro mais desejado para morar em Fortaleza? Aldeota. Só que muita gente não pode comprar imóvel na Aldeota, mas ela pode pagar muitas vezes um aluguel. E aí vem a questão de que faltam imóveis, né, dentro desses bairros, principalmente dos bairros mais desejados da cidade. A gente tem um déficit altíssimo e os salários, os empresários, eles não aumentaram exponencialmente ou geometricamente seus faturamentos. Né? Então, essa questão também do aluguel, hoje a gente tem um déficit habitacional muito grande em Fortaleza. E muito desse déficit não vai ser suprido por pessoas que vão comprar, mas sim alugar. O que eu falo muito é o seguinte, o mesmo cliente que tem um potencial de te comprar um apartamento de 300 metros quadrados, ele vai te comprar esse apartamento uma vez. Sim. Só que esse mesmo cliente te consegue comprar 2, 3, 4 apartamentos de 25, 37, 50 metros quadrados por ano. Sim. O que eu percebo muito? O mercado imobiliário, ele, tipo assim, é um voo de galinha. O que eu digo muito? Cara, pega um cliente bom e sempre fica dando oportunidade para ele, porque a oportunidade acontece todo dia. Né? E você pode, às vezes, o cliente que tu comprou, que tu vendeu um apartamento de 200, 300 metros, pode te comprar um apartamento de 25, 37, 50 metros quadrados quase todo ano. Principalmente se você souber, primeiro, explicar e as melhores oportunidades. Então, quando você consegue fazer essa conta para o cliente, né, às vezes o cliente diz, eu não tenho aquela liquidez dos 200 mil que você teve, né, para comprar o J Studio, mas eu tenho 50 mil. Como é que eu vou fazer? Então você começa a montar as formas de pagamento e retorno desse cliente. Essa é a beleza da coisa. Porque, eu tô falando aqui de 450 mil, né? De um apartamento e tal, de 200 mil reais de entrada. Mas eu tô simulando que ele estivesse comprando esse apartamento no dia que ele ficou entregue. Imagina o quanto você pode fazer se você comprar na planta, no pré-lançamento. Sim. Né? Que é o caso do primeiro, né? É aí que tá a beleza da coisa. Então, Daniel, qual é o melhor momento? Todo mundo diz assim, qual é o melhor momento de comprar um imóvel? É agora. Mas para investimento, assim, o que eu fiz e que eu acho que é o que funciona. Comprar imóvel, lançamento, pré-lançamento. Esses 200 mil, só para facilitar a conta aí, pagamento de parcelinha, 2, 3, 4, 5, 6 mil reais até a entrega.
Quando você menos perceber, você vai estar com 50% do imóvel quitado. Pega os outros 50%, vai num banco aí, Caixa, Bradesco, Itaú e tal, financia aí a 360 meses e aluga esse imóvel. O que você vai ver ao longo de 10 anos? É essa conta aqui. Sobre o teu capital investido, o aluguel pagou o teu financiamento, né? O que tu pagou parcelado, né, é o teu investimento inicial. Então muitas vezes o cara não pagou 200 mil, pagou parcelado. O imóvel depois de 10 anos valorizou muito, né? E o teu saldo devedor já diminuiu muito. Vai chegar um momento, né, lá por volta do 10º ano, que tu vai dizer assim, poxa vida, o saldo devedor aqui tá tão barato que eu vou quitar. Se o cara se programar, ele quita um financiamento de 360 em 180. Quita na metade do tempo. Nossa. E o que vai acontecer em certo momento? No momento que o aluguel passar a ser superior à parcela da prestação, sabe qual é o momento? De comprar outro. E aí vai o recado pro corretor. Se tu vender um apartamento desse com o investimento do cara, ele tem a capacidade de comprar quase um por ano. Eu tenho um cliente, Michele, que tem 10 Hotmart comprado. Nós vamos aqui para um último intervalinho comercial e voltamos já, porque eu tenho uma pergunta sobre a gestão da locação, que é um dos medos, né, do cliente, que ele diz, eu vou botar meu apartamento para alugar, vai desvalorizar, vai dar problema, após o intervalo comercial. Que tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 859-9832-3162. Repetindo, 859-9832-3162 e aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade, dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. Voltamos agora do intervalo comercial com Daniel Simões e vamos falar novamente dos aluguéis. Uma das maiores queixas ou medos que o cliente tem, Daniel, é quem vai fazer essa gestão da locação. Vai desvalorizar o imóvel, eu vou ter que ficar brigando com o inquilino. Hoje, como é que funciona isso no Hotmart? Michele, o Hotmart, ele, como eu te disse no começo, né, o Hotmart ele foi uma grande curva de aprendizado, né? Eu até brinco, quando eu digo que a gente acertou 90%, que já é muita coisa, né? Coisa. Mas, por exemplo, muita coisa que a gente pensou lá no começo, que não rodou, foram coisas que foram substituídas por alternativas. Por exemplo, a gente pensou em ter um administrador de locação para fazer essa administração para os nossos clientes. O que a gente percebeu? Tem gente que faz isso muito melhor do que a gente poderia fazer. Né? Então, muita gente falou assim, vocês vão ter que abrir uma gestão de locação por temporada. Até pensamos, eu digo, cara, por que eu vou entrar num cenário que eu não tenho know-how? Então, o que foi que aconteceu de lá para cá? A gente começou a procurar parceiros, até porque cada macaco no seu galho, né? Parceiros que realmente tivessem um compromisso com o nosso cliente e que a gente pudesse dizer assim, vendi um apartamento aqui para Michele, tá aqui, 7 cantos, lá do meu amigo Paulo Filho, até mandar um abraço para ele. Como é que funciona a gestão, como é que funciona assim, assado. Então a gente tem hoje, basicamente, 2 parceiros, né, que funcionam muito bem, né? Um é a 7 Cantos,
empresa local, o Paulo, que eu já disse, que ele faz toda a parte da gestão, não só o nosso, como dos clientes que têm interesse. Então, eles têm uma empresa super bem estruturada, organizadíssima, por sinal, manda relatório, tem lá eu brinco com isso que é o home banking, né? Eu chego lá e relatório de quanto é que entrou e tal. Muitas vezes eu tô na negociação com o cliente e diz, eu não acredito que você alugou por R$2.500. Aí eu digo, chego na frente dele lá, entro lá e digo, tá aqui, ó. Esse aqui 2.300, esse aqui 2.500. Fala esse aqui 3.000. Por que 3.000? Não, porque esse aqui foi alugado com tudo. Né? Então tem muitos casos que passa dos 2.500. Então, nós temos essa gestão com a Sete Cantos que funciona muito bem. E só complementando, né, que eu conheço também muito bem os meninos da Sete Cantos, um abraço pro Paulo, pro Iron. Você também, nessa gestão da Sete Cantos, você está suprindo uma dor que o cliente diz muitas vezes, eu não tenho liquidez com imóvel. Né? E você, junto à Sete Cantos, tiveram aí uma ideia sensacional. Temos dois cases. J-Smart José Vilar e J-Smart Vicente Leite, quando a gente entregou. Hoje no José Vilar a gente está tendo um problema seríssimo lá. Nós temos hoje mais gente para alugar. Ou problema bom. Não, e o Paulo vive me ligando. Daniel, pelo amor de Deus, quem são os clientes aí que tem apartamento pronto? Por exemplo, os nossos. A gente correu, mobiliou e alugou. A gente tem 10 ou 12 unidades lá, estão todas alugadas. Já está pingando dinheiro lá para a gente na locação todo mês. Mas a nossa dificuldade hoje, às vezes, é o cliente, né? Que a venda foi bem feita, mobiliar o apartamento e disponibilizar a locação. A gente tem aproximadamente hoje uns 60 clientes querendo alugar o J-Smart José Vilar e não tem apartamento. Surreal, né? De novo, é o que eu falei no começo, é o funil invertido. Né? Tem muito mais gente do que apartamento disponível. Mas isso é a locação tradicional. O que a gente aprendeu também, né, principalmente para o J-Studios? J-Studios é um apartamento de 25 e 36 metros, localizado na Pereira Figueiras, número 2000, onde muito tempo funcionou a Casa do Frango. Né? Meireles puro, né? 5 minutos da beira-mar. E aí o que foi que a gente percebeu? De novo, qual o hotel mais novo? Não tem. O cara hoje aluga pelo Airbnb não por custo, ele aluga por experiência. Primeiro porque ele não precisa do café da manhã, apesar de do lado ter a padaria, né, a Costa Mendes. Mas ele quer, às vezes, a experiência de estar na cidade, é mais barato, é mais rápido, é tudo desburocratizado, é tudo pelo aplicativo. Então a gente fez uma parceria com a Atlântica, que é a maior operadora de hospitality do Brasil. Né? É a mesma empresa que faz gestão de Wyndham, de Radisson, de Hilton no Brasil. Administra Transamérica, existe uma série de outros. Eles têm o Comfort aqui em Fortaleza, que são eles que administram. Então já tem esse know-how hoteleiro. O que é o J-Studios? O J-Studios é um apartamento compacto, mas adaptado para ser um, abre aspas, hotel Airbnb. Ou seja, a gente vai suprir a demanda hoteleira, porém com um custo de condomínio que chega a ser 90% mais barato do que, por exemplo, um flat. Um flat hoje em Fortaleza, os condomínios variam aí entre R$1.000 e R$1.500. Raríssimas exceções abaixo disso. O nosso condomínio lá vai ser R$300. Nossa, muito bom. Por quê? Porque ele é um prédio estruturado para ter uma operação low cost. Nós não temos o restaurante 24 horas, nós não temos o manobrista 24 horas, nós não temos o serviço de arrumação para quem quer. Quantas vezes você vai no hotel e aí chega a pessoa lá, bate na porta, arrumação, não quero não. Né? Lá tudo é pay-per-use, ou seja, você só vai pagar para aquilo que você de fato utilizar. O cara que está morando lá durante um mês, ele não precisa de arrumação diária como um hotel, num flat ele precisaria. Eu já morei em flat na época que eu morava em São Paulo. Todo dia eu digo, cara, precisa, não precisa. Se eu pudesse ter esse desconto no meu aluguel, beleza, mas como não tinha, você acabava fazendo. Então ele é uma operação com um custo bem mais reduzido do que um flat, né, do que um hotel. E só que o preço de locação dele não é muito mais baixo do que uma locação de um hotel. Até porque ele é um projeto que vai ser novo. Né? A gente entrega em 2027, vai ser um prédio todo novinho, piscina nova. E na contramão de muitos prédios compactos, porque a maioria dos prédios compactos não aceitam Airbnb. Aí você foi na contramão. Ou seja, novamente olhando tendência. Já está regulamentado, inclusive, na convenção de condomínio, né? Primeiro juridicamente perfeito e tal. Então, com a grande pegada, um apartamento desse custa aí hoje na faixa de 320, 330 mil reais. Se você fazer a mesma análise que a gente falou aqui da alavancagem, a gente está falando
da pessoa pagar aí 160 mil ao longo de 4 anos. Eu tô falando de prestação aí, Michele, de R$ 1.600. É surreal. R$ 1.600 aqui para um investidor, para uma pessoa de classe média alta, às vezes o cara gasta em 2, 3 jantares. Né? Então, às vezes o cara gasta isso de vinho. Falando de investidor mesmo, né? Então, qual é a grande jogada? É o cara entrar no começo, e agora é o começo, né? Procurar métricas aqui. Sim. Então, qual é a jogada? Entrar no começo, pagar essas prestações, financiar no final e deixar o imóvel se pagar. Ou seja, ele não está comprando um imóvel de 300 mil, ele está comprando um imóvel de 150. Perfeito. E outra coisa, 300 mil hoje, Michele, é mais barato do que um carro. Tem carro hoje que nem é carro de luxo, que custa 300 mil reais. É verdade, né? verdade. É um Corolla, hoje quanto é um Corolla? Quase 200 mil reais. Gente, essa nossa conversa aqui duraria 3 programas no mínimo, tá? Mas olha, eu prometo que a gente não vai ser o primeiro nem o último programa com o Daniel. A gente está montando aí uma estratégia para estar sempre trazendo esse tipo de informação, principalmente porque é uma coisa super atual para o nosso mercado imobiliário. E o nosso mercado, principalmente você, corretor de imóvel, precisa desse tipo de informação para vender mais, né? A intenção é que você venda muito mais. Então, se informe, busque lá a J. Simões, entre no site, peça um treinamento lá, que os meninos do comercial são incríveis, para esclarecer mais as dúvidas de vocês. E, Daniel, deixa aí os últimos agradecimentos finais e o contato para encontrar o comercial da J. Simões. Michele, queria, antes de mais nada, agradecer aqui a oportunidade da gente poder falar. E corroboro com você falar. Aqui, se deixar eu falar, eu falo 5 horas sem parar. Tá difícil administrar essa quantidade de informação. Mas eu quero convidar você, corretor de imóveis, a se fazer presente lá na J. Simões, né? Conhecer nosso comercial, conhecer nossos decorados. Inclusive, estamos abrindo uma loja até o final desse mês, né? Que vai ser a loja J. Simões Conceito, lá embaixo do J. Smart José Vilar, em frente ao J. Smart Leite Albuquerque. Estamos com o apartamento decorado, né? O stand de J. Studios ficando também pronto nos próximos meses. Acho que mais uns 60 dias está pronto. Estamos com vários empreendimentos lançados, graças a Deus, todos eles aí acima de 80% de venda. E temos aí no pipeline vários lançamentos também de unidades compactas nos próximos anos. Então, a gente está aqui querendo suprir uma demanda que ela está caracterizada e o corretor que perceber isso, né, de como vender esse imóvel, vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. E o investidor também. Sim. Abra o olho para as novas tendências. Com certeza. Porque dinheiro é bom, mas dinheiro é vendaval. Então, se você tiver a cultura, né, e o controle de todo mês fazer o pagamentozinho ali da parcela, fazer uma rendazinha passiva, que eu brinco muito dizendo, tem que ter o compromisso do boleto. Tem que ter o compromisso de fazer, porque quando você menos esperar, você vai ter um apartamento. Você pagou 50% do apartamento e o teu inquilino vai pagar o resto. Então, e outro detalhe, eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Verdade. Só para concluir, de 2020 para cá, eu sempre gostei de imóvel, gostava tanto de imóvel que fiz muito a aplicação em fundo imobiliário. Só levei fumo. Porque você não consegue controlar. É verdade. O excesso de liquidez, Michele, principalmente no mercado imobiliário, é um problema. Qual a grande vantagem do imóvel? Você não vende 1 metro quadrado. Você não vende aquilo ali fácil. Então, o simples fato de você não ter a liquidez faz com que você seja muito mais resiliente à crise. E o imóvel acaba se tornando um grande investimento porque ele bate, no longo prazo, qualquer tipo de investimento no mercado financeiro. Pessoal, foi uma aula do Daniel Simões. Divulguem, né, no YouTube aí, no Spotify, depois que passar aqui da rádio, porque esse programa tá imperdível e necessário para todo o trade do mercado imobiliário. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo Topo Imobiliário, todas as segundas-feiras, às 13 horas, na Jangadeiro Band News, Spotify e Jornal Jangadeiro, canal YouTube. Até mais. Topo Imobiliário. Oferecimento Atom Energy, pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mirari Collection da Monta Machado. Escolha viver tudo.